que acontece no cérebro quando a pessoa está com Alzheimer? Perfeito. A gente tem um modelo aqui, porque a gente existe outros exames que o médico pede quando tem um suspeito. Um deles é a ressonância. Então, a gente consegue ver o cérebro e essa área aqui, que é a região temporal, que é responsável pela memória, tem uma atrofia muito importante. Naturalmente, quando a gente envelhece, eu brinco com o meu paciente, a pele não enruga, o cérebro também enruga, então ele fica um pouquinho mais atrofiado. E essa região daqui, nessa região que a gente chama de região temporal, que é responsável pela nossa memória, por tudo isso, ela está atrofiada. Porque na doença de Alzheimer existe um depósito dessas substâncias beta-amiloide que dificulta a comunicação entre os neurônios. Daí isso é uma doença tão difícil de tratar, porque isso é feito cronicamente, né? Os neurônios começam a morrer, a gente sabe que não tem um remédio que vai fazer o neurônio voltar à vida, né? Então tem toda essa questão. Quanto antes você identifica, menos o paciente tem sequela, menos esses tratamentos mais modernos que a gente está vendo, né? Poderia evoluir. Qual a grande dificuldade? Dar o diagnóstico precoce. Por isso que eu digo para todo familiar, tá notando que a memória não está legal, procura ajuda. Por quê? Pode ser esses outros quadros tratáveis que eu falei, depressão, alteração de vitamina, uma série de outras alterações que podem dar até a sífilis, que está acontecendo também na população da terceira idade, com o advento do Viagra, expectativa de vida maior da população. Então, é uma população que não tinha tantos tipos de doenças como existe hoje. Então, hoje cresceu, é dados do Ministério da Saúde, nunca se viu tanta sífilis na terceira idade por causa disso, né? Então, é uma realidade. E, às vezes, é o fator confundidor. Neurosífilis, o paciente piora a memória e acham que é Alzheimer quando vai ver outra doença. Então, assim, tem muita doença que pode afetar a memória. Por isso, notou que tem uma alteração, procura ajuda. A mais comum de ter, depressão. Então, são muitas outras causas que às vezes o médico dá medicação e o paciente melhora. Quando a gente fala dos estágios, doutor, existe um estado, como a gente está falando do nosso cérebro, ele comanda o nosso corpo. Perfeito. É possível desaprender a falar, andar? Isso tudo pode acontecer. O que é triste da doença de Alzheimer? Seu programa, você espera pela verdade, né? Então eu falo com o paciente, quando você tem qualquer doença, você tem que entender como ela funciona. Então a doença de Alzheimer hoje é uma doença neurodegenerativa, crônica, que a gente não consegue reverter o curso da doença. Então, uma vez que o médico diagnosticou, a doença vai progredir. Qual o lado bom? Depende de pessoa para pessoa. Então, tem pacientes que podem ter evolução de 20 anos, e funcional, tendo atividade, mas tendo uma piora cognitiva. Então, qual a grande questão? Apesar de não ter cura, a evolução é muito diferente de pessoa para pessoa. Por isso que às vezes você vê alguém, fulano tem Alzheimer, mas fulano está tão bem, está ativo, porque a progressão dele foi lenta. E tem muita medicação que a gente consegue fazer, que mexe com acetilcolina e outros neurotransmissores, que faz o paciente funcionalmente estar melhor. O que a família mais nota como mostra esse filme? Às vezes agitação, às vezes a questão do sono, eles invertem o sono. Tem até um episódio que a gente chama do pôr do sol, eles começam a agitar à meia-noite, né? E tudo isso você conseguindo tratar, a família tem um desfecho muito melhor, porque ela consegue ver aquele paciente funcional, aquele paciente ativo. Então, esse é o fator. Quanto antes você diagnostica, você sabe que a doença, infelizmente, hoje é irreversível, mas a qualidade de vida é impressionante quanto melhora. E a gente tem como, né, prevenir,